Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente está aqui para o Papo de Tatame 3 e hoje com nada mais nada menos Fernando Felizardo, proprietário da Academia Inside Fernando Felizardo, aqui na cidade de Iracemápolis, nossa cidade vizinha de Limeira. E a gente vai estar batendo um papo aqui com o Fernando, trocando ideia, entendendo como que é a parte negócio, a parte de técnica, a parte de como ele evoluiu no esporte. Fernando, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Seja um bate-papo aí que a gente consiga trazer alguma informação, tanto pessoal, aprender também. Top, legal, vamos pra cima. Show de bola. Fernando, eu costumo fazer sempre a mesma pergunta no começo, que eu acho que é interessante para a gente saber um pouco mais da sua história. Queria saber quem que é o Fernando, o que te levou para o esporte, se já começou no Muay Thai, se já começou no Jiu-Jitsu. Não, o Fernando sempre foi um garoto que quis fazer todos os esportes, sempre sonhou em viver do esporte, mas não sabia o quê. Sempre gostei da luta, com 6, 7 anos comecei no judô, e aí depois deu uma pausa, quis jogar bola, né? Acho que todo sonho de garoto aí quer ser jogador de futebol, né? Mas não levava jeito. Aí segui, depois voltei no judô, parei, depois fui pra trocação, com uns 14 anos, aí depois não parei mais, né? Aí já fazem aí direto aí uns 16, 17 anos 16, 17 anos. Quando você fala 14 anos na trocação, já foi Muay Thai? Ou não, foi no boxe chinês, aí depois eu migrei, fiquei um ano, 2 anos ali, 3 anos mais ou menos, aí depois eu fui com o mestre Crispim pro Muay Thai. Com Muay Thai, que legal. Então foi foi gradativo mesmo. Isso. Hoje você é faixa preta de Jiu-Jitsu? Isso, e prata de Muay Thai. Prata de Muay Thai. Isso. Eu não tenho tanto conhecimento de Muay Thai, não que eu estou falando que eu tenho conhecimento de Jiu-Jitsu, que eu sou faixa branca também, não tem essa. Mas eu estou falando no Jiu-Jitsu a gente está mais envolvido. Hoje no Muay Thai, então depois do preta tem outros graus ali também. Isso, é como se fosse os graus que você recebe na faixa de Gil ali, né? Tem você conquista o preto, aí depois o grau preto é o preto treinador. Depois tem o preto e branco, que é o preto e branco professor. E o prata é mestre. Então aí depois, com o tempo, com o trabalho que você vai exercendo com a galera aqui, você vai graduando. Legal. E assim, Fernando, hoje a gente conversa com o pessoal, cada faixa preta teve um motivo para chegar, seja para virar faixa preta, seja para virar professor. Você tinha alguma coisa na sua infância que te levava a isso? Ou era porque assim, futebol realmente não deu certo, vamos caçar alguma coisa para fazer? Eu sempre sonhei assim, sempre senti que queria viver do esporte, né? Aí, depois ali, com uns 18 anos, tava trabalhando, tava frustrado que eu não aguentava mais trabalhar. Aí um dia eu cheguei, tava sentado lá na academia, cheguei, o mestre Crispim perguntou, você quer dar aula? Aí eu falei, quero. E eu tímido de tudo, não abria a boca para falar com ninguém, aceitei, não sei como. Ele falou, beleza, só que é lá em Araras. Aí eu falei, bora, na época o Malemar dirigia. Daí aceitei, comecei a dar aula lá de Muay Thai lá em Araras. E foi aí que foi indo. Só que até então eu aceitei mais para sair do trabalho, começar a dar aula e tentar viver disso, mas o sonho era ser atleta. O sonho era ser atleta, né? Acho que todo mundo, ninguém pensa em começar no esporte para virar professor, né? Eu queria viver do esporte, mas queria ser como atleta. Daí saí do trabalho, comecei a dar aula e nessa caminhada aconteceu o quê? Eu estourei meu joelho. Tinha acabado de pegar a faixa azul de Gil, já estava dando aula de Muay Thai, que já treinava mais tempo, estourei o joelho. Aí foi um momento ali que tipo marcou minha caminhada, porque foi bem difícil, eu era novo. Daí o médico até falou, você estourou 2 ligamentos, vai ter que fazer essa cirurgia, tive que fazer 2. Só que você tem uma coisa com 20 anos, 21 anos, que eu acho que era a idade que eu tinha na época, que era pra você ter com 70, você tem com 20, que é a artrose. Então isso aí você vai ter que cuidar para sempre. Então foi um baque, mas graças a Deus superei, passei por essa fase, fiz as 2 cirurgias, recuperei. E foi um momento de muita aflição, porque eu pensei, e agora? Como que eu vou conquistar os graus pretos? Como que eu vou pegar o grau preto de Muay Thai? Como que eu vou pegar a faixa preta de Jiu-Jitsu? Achei que não ia dar mais, né? Porque foram 2 cirurgias, mas graças a Deus tive uma boa recuperação, recuperei bem e
estamos aí até hoje. E nessa época você já competia? Ou Já ainda competia. tava Tanto que competindo? eu tava, quando eu lesionei, eu tava treinando pra lutar MMA. Aí, Caramba! estourou o joelho, daí, aí fiquei um tempo sem competir, depois eu voltei a competir, aí só que eu não tava mais me encontrando, aí teve um dia que eu fui competir, fui lutar Muay Thai. E eu levei uma galera pra lutar, levei muito aluno pra lutar nesse dia, então eu já fiquei o dia inteiro de corner, fiquei o dia inteiro pra cima e pra baixo com o atleta, e aí a minha luta era uma das principais do evento, então era foi muita noite, tipo, foi 11h30, meia-noite, eu fui lutar aí, eu já tava lá o dia inteiro com a galera. Então na hora que eu fui lutar, eu já, pô, mano, sabe, não tava naquela vontade, nem queria estar mais aqui, tava cansado, sabe? Ó, isso é legal, deixa eu já, perdão interromper você, mas mais pra gente entender. Eu ouço, às vezes, a pessoa que não tem tanto contato com o esporte, eu vou virar professor e vou virar atleta. Você acha que tem essa possibilidade? Vou continuar como professor e continuar como atleta? Cara, tem, eu não vou falar que não tem, porque tem muitos casos que você vê a galera, assim, que conseguiu fazer os dois, né? E eu não me encontrei. Porque ainda nessa eu tava assim, me sentindo dividido, depois dessa luta eu ainda acabei perdendo essa luta, aí voltei chateado pra casa, que ainda foi uma revanche ainda que eu perdi, e aí eu falei, putz, precisava ver. Aí eu fui, troquei ideia com o mestre, aí eu falei, pô, e agora o que eu faço e tal? Ele pegou e falou assim, perguntou pra mim, o que o pato faz? O que o pato faz, você sabe? Ele não faz nada, né? Nada não, direito. Na real, ele faz tudo. Ele não faz nada direito, né? Ele tenta andar, ele tenta voar, ele tenta nadar, mas não faz nada direito. Então você vai tentar ficar lutando e perdendo, e dando aula mais ou menos e tal. E aí foi aí que eu virei a chave para virar professor, né? E seguir essa linha. Assim, não, então vou dedicar para ser isso aqui. Pros meus alunos, Cara, que legal. Então, que história, né? Então você pega um cara que começou no esporte com 14 anos, certo? Mais firme foi nessa idade. 14 anos. Teve uma lesão séria entre 18 e 21, pelo que você falou. Acho que estava uns 19. E vai se recolocando ali depois e tem que reposicionar, porque chega um momento... Isso é legal para você, atleta que está assistindo. Às vezes você traça uma carreira perfeita, né? Pô, eu conheço pessoas, eu vou pegar azul, aí da azul eu vou para roxa, eu vou ganhar um brasileiro na roxa, no brasileiro eu vou disputar um europeu com a marrom. Cara, você não sabe. O esporte, ele é muito traiçoeiro, né? Tem essas surpresas no meio do caminho que a gente não espera. Né? Então assim, lógico, temos que ter um plano de carreira, sim, é algo que tem que acontecer, mas sempre com o pé no chão. Eu não digo que a gente tem que ter o plano B, né, Fernando? Porque eu acho que o plano B atrapalha muitas vezes, você tem pra onde correr, né? Eu não saí do meu plano. Isso. Foi pra um advergente, assim, do sonho que eu tinha ainda, que era viver do esporte, né? Então eu só decidi parar de investir em mim, me preocupar comigo, para me preocupar com a galera, né? Nessa época, eu tava vendo uns vídeos seus no Instagram, você viaja de vez em quando para Tailândia para fazer alguns campeonatos com algumas pessoas. Como atleta, você teve essa experiência ou não? Como atleta eu não tive, mas eu tive como treinador, fui levar um atleta meu para disputar o campeonato mundial em 2024 lá. Vamos aproveitar, eu sei que eu tô pulando um pouquinho, mas eu tô curioso para saber. Como que foi essa experiência? Como que foi o processo de você sair de Iracemápolis, passar para corner, né? E ainda chegar até a Tailândia. Como foi essa experiência para você? Cara, foi incrível porque tipo, era um atleta que estava em bastante atividade aqui na época, estava treinando bem, ganhou o campeonato brasileiro, daí recebeu o convite da confederação para poder estar disputando o campeonato mundial lá na Tailândia. E aí a gente fez todo o corre que precisou, porque a gente precisava da passagem dos dois, porque na época ele era menor de idade, então não tinha como eu não ir, eu tinha que ir porque eu tinha que acompanhar ele e eu, do mais, querendo estar lá também. Daí fizemos lá 24 horas de viagem, puxado pra caramba, né? 24 horas de viagem. Que a Tailândia é longe, né? Acho que deu umas 14 horas até Dubai. Não, deu mais de 24, né? Porque eu não tô contando que a gente ficou 10 horas andando no aeroporto da escala, Caramba, mais umas 8. Cara. Então foi puxado, mas graças a Deus chegamos lá. Ele fez uma luta, pegou um marroquino e o marroquino já tinha sido campeão mundial. Então, nessa de viagem, fuso horário
ele sentiu um pouco o corpo, felizmente acabou perdendo para esse marroquino, que já tinha mais experiência, sempre já tinha sido campeão no ano anterior, mas fez uma guerra, e a gente até considera que essa luta praticamente foi a final, porque era semifinal e final. Tanto que a luta dele com o marroquino ali foi bem parelha, aí chegou na final, o marroquino amassou o segundo colocado. Então, pô, a gente já lutou direto ali com o campeão, foi uma luta bem dura, e a experiência de treinador, de estar lá, incrível, né? Eu acho que era um sonho de quando eu comecei a dar aula, o sonho era estar viajando para acompanhar alguém assim. E hoje você vê assim, uma pessoa que está assistindo a gente, fala, Fernando, comecei agora no Muay Thai e quero me tornar atleta, quero chegar nesse lugar que você foi, quero ir para Tailândia, quero competir. Qual que seria o direcionamento principal que você daria para essa pessoa? Cara, tenha em mente o que você quer para sua vida, onde você quer chegar, o objetivo bem claro, trace seus planos, mas às vezes os planos de Deus são diferentes para você, só que se você, eu digo por causa de mim, eu sempre tive o sonho de seguir no esporte, não foi do jeito que eu queria, do jeito que eu tracei, mas Deus nunca me tirou daqui, Ele me colocou, me deixou aqui, mas em outras formas ali, eu falo até pro pessoal que eu planejei de um jeito, e parece que do jeito que Deus tinha planejado para mim foi melhor do que eu tinha planejado. Então, tem muita coisa que deu certo, que foi acontecendo só, tipo, eu falei, caraca, aconteceu. Eu falei, como que eu explico? Não sei. Então, tenha seu objetivo em mente, acorda cedo, trabalha duro e não deixa de fazer sua parte, porque independente do obstáculo que aparecer, você tem que batalhar, tem que fazer sua parte, tem que ralar, tem que suar a camisa, que o suor não mente. Se você estiver suando, quer ser atleta, se estiver suando, estiver ralando, uma hora vai chegar. E não desistir, né? Legal. Desistir, já era. Um baita direcionamento. Sabe o que é legal, pessoal? Hoje aqui em Limeira, quando a gente fala... Aqui em Limeira não, hoje a gente está em Iracemápolis. Mas quando a gente está em Limeira, é porque eu brinco que Limeira e Iracemápolis é muito junto. Então assim, quando a gente está em Limeira lá, a gente fala, pô, a gente precisaria trocar uma ideia com alguém que seja do Muay Thai para pegar alguma referência. Hoje a primeira pessoa que vem na cabeça da maioria das pessoas da cidade acaba sendo o Fernando. Pela experiência que ele tem, pelo tempo que ele está no Muay Thai, pela forma que ele gere a equipe dele. Então isso traz um peso muito grande para ele. Então quando a gente chega nele e fala, Fernando, estou precisando de uma ajuda com isso daqui, pode ter certeza que o peso da palavra dele em relação ao Muay Thai vai ser totalmente outro do que, por exemplo, uma pessoa que está como faixa preta, só que não teve essa experiência de ir para fora, não teve a experiência de ter um competidor, não tem uma equipe que compete, então isso faz muita diferença. Então, Fernando, assim, o seu trabalho está sendo replicado lá fora. Às vezes a pessoa não sabe, mas tem dado certo, seu nome sempre é citado, então isso é legal. E pensando no Muay Thai agora, Fernando, como que você vê a diferença do Muay Thai mais antigo, né? Que tem a galera, por exemplo, pega a galera 2000 e hoje a galerinha nova que chega aí. O que você pontuaria que o Muay Thai tem diferente hoje? Você tem alguma coisa que você consegue colocar em mente? Cara, evoluiu muito até em questão de informação, porque antigamente o que a gente aprendia, o que a gente lutava, o Muay Thai era um catadão de todas as lutas de parte de pé assim, então não tinha uma padronização, uma didática certinha de como que é o Muay Thai lá na Tailândia. Então hoje, acho que até em questão de competição, de treino, de academia, o Muay Thai vive, principalmente o Muay Thai brasileiro, assim, vive a maior essência tipo, do que é o Muay Thai lá na Tailândia. Porque antigamente era bem diferente. Eu vejo hoje meus alunos que com pouco tempo de treino, eles já conseguem fazer coisas que eu demorei um tempão para fazer. Entendeu? Já conseguem chutar de uma forma, perfeita ali. Você vai ver um tailandês chutando e vai ver um moleque novo chutando, você vai ver que, já tá muito parecido. E antigamente a gente não tinha muito essa didática para explicar certinho o chute, a gente pegava um pouco de um chute de uma arte, um pouco de chute de outra arte, aí você ia nas competições, não podia dar cotovelada, mas no Muay Thai pode. Então hoje em dia eu acho que o Muay Thai, principalmente aqui no Brasil, vive muito mais a essência, praticamente igual, lógico que acho que de nível técnico dos lutadores tailandeses ainda não, porque a cultura é outra, eles já crescem desde pequenininho treinando e lutando, mas o nível do Brasil, o nível das competições já se assemelha muito com lá da Tailândia. Sim. Já. Eu ouço muito falar também, eu acho que quando a gente fala do Muay Thai, a gente tem que falar da Tailândia, porque não tem como, Sim. É uma coisa ligada na outra.
ouço muito falar sobre a diferença entre Muay Thai brasileiro e Muay Thai tailandês. Sim. Você que teve essa experiência lá, você consegue falar, não, o deles é muito melhor, o nosso é parelho, o nosso é melhor. O que você acha, na sua opinião? Cara, a gente tem hoje as mesmas informações, então acho que a gente até evoluiu muito. Porém, igual eu te falei, acho que culturalmente eles vão estar na frente pelo que o Muay Thai é lá e como que o Muay Thai pode ser vivido aqui. Então, Entendi. desde criança, a criança já vai no camp, ela já vai lutar desde criança para lutar e ganhar dinheiro. Aqui não, aqui a gente vai pegar uma aula de criança, a gente não vai botar a criança para lutar, ganhar dinheiro, nem para sair na porrada. Se eu fizer isso com a criança hoje, eu vou preso. Ia falar. Entendeu? Não dá, né? Então, culturalmente, eles já vêm se desenvolvendo. Você vai ver um moleque de 20 anos lá na Tailândia, um moleque tem 300 lutas. Caramba, Entendeu? 300 Então, lutas é luta, hein? É luta. Aqui no Brasil, não. Então, a criança ela vem treinar, ela vem para brincar, vem para se divertir e aprende o Muay Thai. Lá não, lá já é sério desde de quando é criança. Então, é mais essas diferenças. Porque, tecnicamente, assim, hoje em dia já é bem similar com eles. Lá é muito normal eles lutarem, né? Parece que é algo mais... É como se fosse o futebol pro brasileiro. Futebol, você vai no... Sei lá, no qualquer grama que você tem aqui, você vai ver alguém com a bola. E dizem que é assim na Tailândia também, né? Isso é com o Muay Thai. Tava no Uber, o tiozinho do Uber, pá, 100 e poucas lutas. Aí em tal lugar, o garçom, 200 lutas. Com quem você conversava assim, tinha bastante gente que gostava e... É diferente, é igual você falou, né? O futebol aqui todo mundo acompanha, lá todo mundo acompanha o Muay Thai. E eles gostam muito de apostar. Então, às vezes, o pessoal não luta, mas eles vão no estádio porque o tailandês ele gosta de apostar. Então, eles ficam lá assistindo, vibrando e apostando. Então, até quem não luta acompanha ali por conta disso. Eles gostam de apostar. Agora, vamos voltar um pouco. Pulei uma fase aí da nossa conversa, agora eu quero saber como foi a virada de chave para você falar assim, eu realmente acho que eu tenho que ser professor. Crispim chegou para você, conversou, tudo mais, apareceu a oportunidade. Só que é diferente você ter a oportunidade e você colocar na sua cabeça, não, chegou a hora. Foi a lesão, foi o conjunto, mas o que te deu o estalo ali? Foi a lesão, e aí o conjunto de eu estar vindo lutando, perdi. Aí levei os alunos nessa última luta, cansei de que eu tive que ficar o dia todo lá com eles, senti que na hora que eu fui lutar eu já não estava 100% para lutar, e aí eu tive essa conversa com ele, aí eu falei, não, agora é hora de virar a chave. E aí mudou de fato, porque eu consegui me dedicar 100% a isso, 100% para os alunos, 100% para a academia. Sim. Então eu fui vendo que eu fui me desenvolvendo como professor, e foi vindo título, foi vindo a academia, e fui colhendo os frutos disso, né? E às vezes eu demoraria mais tempo para colher esses frutos se eu tivesse dividido entre os dois ainda. Hoje aqui você tem parte da Inside. Essa Inside é a minha. A Inside é uma rede, a gente tem, acho que tem umas 90 Insides no Brasil, e aqui é uma delas. Como foi a escolha? Porque hoje, eu sempre falo isso, o problema do esporte é o ego. Sim. Então você escolheu ir para uma marca que é a Inside, que traz o Felizardo, porque você poderia abrir a sua academia. Qual foi o ponto de diferença assim, para você ir para uma equipe? Eu sempre fui da Inside. Sempre fui da Inside. Como atleta já era, como aluno já era. E aí fui galgando os passos e estou aqui hoje. Então eu sempre fui Inside e pretendo continuar aí sempre. Tá vendo, pessoal? Então assim, é muito de questão de história, igual o pessoal pergunta, né? Pô, vou abrir uma academia. Não é tão simples. Não é só ir lá, colocar o tatame, tem a faixa preta e resolve o problema, né, Fernando? Não é. Dar aula pra gente é o mais fácil. Você pode ser professor também, mas você sabe hoje, né, que você tá no ramo. Você gerir uma academia, administrar, você cuidar dali, são polos diferentes também, né? Então tem um cara, às vezes, que vai ser um bom professor, mas ele não vai ser um bom gestor. Então... Também tive que estudar essa parte de gestão, de administração da academia. Hoje eu faço mentoria para cuidar da academia. Então é sempre aprendendo, né? Então eu vivi muito no tatame, né? Como atleta, como professor, e hoje eu estou também estudando para essa parte fora do tatame, de gestão, para conseguir auxiliar aqui, que hoje já tem professores aqui, então a intenção é também fazer os professores aqui crescer, dando aula também, evoluir. E vou aproveitar já. Hoje, qual que é o maior desafio como dono de academia? Cara,
Pode ser sincero, não vem esconder não que eu vou dar um jeito para tirar a resposta. Não é, são tantos desafios que cada dia aparece um, que eu acho que é maior. Eu falei, caraca, achei que não ia aparecer. Acho que é a briga de conquistar alunos e reter alunos, né? Porque minha cabeça sempre fica assim, nossa, preciso aumentar tal horário. Vamos supor, tem um aluno que começou a dar aula recentemente, eu preciso aumentar o horário dele. Então, até por questão do cara vir dar aula, ter pouca gente, o cara não desanimar. Então, preciso ter aluno, preciso mais aluno, preciso que a galera que sumiu volte a treinar. Porque você tá vendo, hoje, janeirão, a galera começa empolgada, vai dar um tempo ali, a galera some. Então, você tem que começar a mandar mensagem pro pessoal. Mas é sempre essa luta, pensar se tá tudo em ordem. A cabeça não para, né? Pensar, nossa, será que eu lembrei de comprar isso? Será que eu lembrei de comprar aquilo? Aí tem dia que eu chego para aqui e falei, o que eu poderia mudar aqui? O que dá para eu fazer de novo? Acho que a galera já tá enjoado com isso. Então aí é um desafio novo todo dia, né? Vocês acham que é fácil, né? Eu brinco, hoje, o mais difícil para mim é conseguir achar uma mão de obra qualificada. Que se você não lapida dentro da sua academia, para você buscar no mercado é muito mais difícil. Eu, graças a Deus, como eu fiquei um bom tempo de tatame, fui formando meus alunos, graças a Deus tem bons profissionais aqui, mas acho que realmente se for procurar alguém de fora... É mais desafiador. É mais desafiador. Então assim, quero montar minha academia. Pensa, você vai ter que saber de administração, você vai ter que saber de marketing, você vai ter que saber de RH, que você vai ter que contratar pessoas. Tem que entender de pessoas demais. E dependendo como for, você vai ter que saber de franquia. Por quê? É igual o Fernando falou, ele tá com o professor dele dando aula aqui dentro, né, Fernando? Sim. Vai chegar uma hora que vai bater o teto do cara, o cara vai falar, e aí, Fernando, o que vai fazer? O Fernando vai ter que ter na mão ali alguma carta para ele conseguir soltar. Sim. É um processo muito... Vamos falar, é muito além do tatame. Do tatame é igual você falou, mas você gosta de fazer, tá gostoso, tá ali dentro. Só que a parte de fora dá trabalho. E hoje, como é para você fazer a gestão dos alunos? Eu não estou falando questão administrativa, mas questão de deixar eles psicologicamente preparados, deixar eles alinhados com a cultura da Inside, com a sua cultura que você coloca no tatame. Como que é esse processo? Como que você normalmente faz? Cara, a gente tem uma missão em princípios e valores que é bem definido com os alunos, então eles sabem que nosso propósito é transformar a vida deles e influenciar positivamente na vida de todos que adentram aqui, seja criança, seja adulto, seja adolescente, homem, mulher. Então, a gente é bem transparente com eles, a gente tenta ser uma família e eu sei que se eu for cuidar de todos, eu não vou dar conta. Então, é a missão, eu sempre falo pro pessoal, se você tem um amigo que não está vindo treinar, que você sentiu que ele está desanimado, cara, não espera aí eu mandar, você também pode mandar mensagem, cobrar o cara, saber o que está acontecendo. Porque se um dia a gente não vir treinar, a gente estiver desanimado e a gente receber uma mensagem do professor ou do companheiro de equipe, a gente vai se sentir valorizado e a gente vai querer treinar. Porque a gente não é uma máquina, a gente não vai estar 100% sempre. Então a gente precisa dessa conexão. A equipe, né? Da o equipe, conjunto, né? o corpo. Então, eu sempre falo isso para eles. Quando você sentir que alguém está sumido, quando sentir que alguém está desanimado, manda mensagem, procura saber o que está acontecendo. Porque eu lembrar de todo mundo é difícil, mas você lembrar do seu parceiro de treino, que você treinou onde, que faltou, que está esquisito, eu sempre fico atento a isso, mas eu sempre falo para eles que é legal. De vez em quando, né? Às vezes não é nem a questão de passar, igual você falou. O professor, às vezes o aluno tem a visão que a função do professor é essa. Sim. Então não leva peso. Agora, quando você pega uma pessoa que está dando tatame, que você está levando soco, que está dando chute, Sim. o cara fala tem um peso diferente. Sim. Então, assim, é legal também a gente levar em consideração. Sim. Nunca tinha pensado nisso, Fernando. Sim. Eu acho que faz parte da cultura do esporte, às vezes a gente deixa tem que ser a missão da academia, né? Transformar a vida das pessoas, influenciar elas ali de um modo positivo, ajudar todo mundo que entrar aqui. E a missão também dos graduados, principalmente os graus de responsabilidades ali, né? Você vai ter lá na academia depois faixa roxa, faixa marrom. Sim. E esses caras têm que ser o seu braço, eles têm que te ajudar quando alguém está desanimado, eles têm que ir lá conversar, eles têm que vir passar alguma coisa para você, porque às vezes tem certas coisas que não vão chegar em você, mas vai chegar no seu graduado, esse graduado vai te falar e você vai lá para resolver, né? Eu brinco então, que você precisa da equipe, né?
Não sou mais só eu, é a equipe no geral, é o conjunto, né? Eu brinco que toda academia tem que ter um Kikão e o Luciano Reis. Ponto. É o nosso exemplo lá, a gente fala assim, deu merda, o negócio tá explodindo, eu vou chegar nos dois, eu preciso de uma força. Não, vamos fazer acontecer. E é igual você falou, são as pessoas que estão galgando esse passo a passo e têm a mesma visão, estão alinhados com a cultura. Então, você dentro da sua academia, se você tiver esse braço direito, eu brinco que é o braço direito, o braço esquerdo, a perna direita, a perna esquerda, é o conjunto, não tem como. As coisas vão acontecer mais fácil. Fernando, beleza, a gente falou até aqui sobre o Muay Thai, eu sei que é sua paixão maior, mas eu queria saber um pouco também do Gil. O que você vê no Jiu-Jitsu hoje? Você é faixa preta de Jiu-Jitsu? Eu tenho medo de um dia você for pro MMA, faixa preta de Jiu-Jitsu, faixa preta, mestre de Muay Thai. Mas eu queria que você falasse um pouco. O que você acha do esporte? Como foi seu primeiro contato com o Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu é minha paixão também, né? Tanto eu já lutei MMA. Eu falando aqui. E eu tinha feito minha última luta quando eu decidi parar, acho que foi em 2018 que eu decidi parar de competir. Em 2023, um amigo meu ia fazer um evento, me mandou mensagem, bora, e isso num story que eu tinha posto pós-treino. Aí ele respondeu, e aí, bora lutar tal dia, tal MMA em Presidente Prudente? Aí eu acho que eu tava cansado, eu falei que sim. Aí depois eu treinando, eu falei, velho, por que eu falei que sim? Tava tão confortável, cara. Aí fui, graças a Deus, me preparei, fiz uma boa preparação. E aí fui lutar lá em Presidente Prudente, graças a Deus deu certo. Que legal. Usei o jiu-jitsu para jogo, finalizei. E o jiu-jitsu também é uma das minhas paixões. Hoje eu treino mais o jiu-jitsu e o Muay Thai eu mais ensino. Né? Porque o Muay Thai, como eu sou professor, hoje eu dou tanta aula e eu não consigo treinar tanto quando eu treinava quando eu era aluno. Então hoje eu ensino mais o Muay Thai e treino mais o jiu-jitsu. Né? Então o jiu-jitsu eu não dou aula, eu quero ser aluno, eu quero treinar porque é o tempo de eu aprender, de eu ir na academia, treinar com a galera, até aquela resenha onde eu estava até falando com a minha noiva que às vezes eu vou no Gil, vou treinar, às vezes eu tô aqui o dia inteiro, a galera tá na resenha, eu tô cansado, eu quero ir embora porque eu tô aqui o dia inteiro. E quando eu vou no Gil, eu sou o cara que fica lá o dia todo, que quer ficar lá trocando ideia, porque eu vou lá, então, porque é o hobby, né? Aquela resenha pós-treino, né? Você quer ficar, né? Que da hora. E Fernando, assim, você teve experiência no MMA. Hoje, a gente sabe que, se a gente for falar em MMA, o top ali, você chegou no UFC. Sim. Qual conselho você daria para uma pessoa hoje que visa alcançar um lugar desse? O que você acha? Você deu conselho para o atleta, competidor. Sim. Eu acredito que seja um passo, só que o UFC é muito específico. Você vê alguma coisa que acontece ali dentro, acompanhando de fora, que fala, isso daqui é a virada de chave, isso daqui é o ponto que deixam passar? Você tem alguma coisa ou não? Cara, pergunta difícil, né? É difícil que eu nunca coloquei ninguém no UFC, né? Então eu falar como vai ser colocar alguém lá, eu não sei porque eu não tenho essa experiência. Mas a gente tem na nossa equipe, na Inside, né, que eu te falei, como uma equipe grande, a gente tem atletas que estão no UFC, que a gente tem contato, que a gente treina junto. Então eu vou usar de exemplo o Jean Matsumoto, que é um menino aí jovem, um prospecto aí para ser um campeão do UFC. E eu acompanho ele desde pequeno. E a gente sempre treinou junto, assim, e o que eu vejo é que ele sempre ralou demais, né? Ele sempre treinou muito. E eu, na preparação, a sede da nossa equipe lá em Bragança Paulista, quando eu estava treinando para lutar, eu estava ficando lá um tempo. E aí eu lembro que a gente ia treinar às 6 horas da manhã, Gil, aí eu treinava lá com ele, aí depois ia na preparação física, 9 horas da manhã ele estava lá e estava no gás, aí eu ia chegar no treino profissional meio-dia, ele tava no gás ali, eu já tava morto, já não queria mais, e ele treinando no meio-dia, na pegada, e, cara, então o que eu via dele, de experiência, e eu, mortão, era um cara que treinava muito e sempre treinou muito, então eu acho que esse é o conselho, você tem que ralar mesmo, trabalhar e não desistir, e ter alguém por trás ali para fazer uma boa gestão do seu trabalho, né, porque se chegar lá no UFC, você vai precisar de alguém que coloque você em eventos bons, que arrume lutas boas para você, que tenha contatos, né? Acho que para chegar lá não vai ser só sair na porrada, né? Você tem que se destacar nessa parte de treino. Tem que saber se vender, né? Tem que saber se vender, tem que ter uma mídia boa.
se você tiver uma mídia boa, acho que te coloca bem lá na frente, né? Porque hoje em dia o atleta, ele quer receber só porque ele tá lutando, mas às vezes qual que é o benefício de uma marca patrocinar ele se ele não vende nada? Uma coisa que a gente estava conversando esses dias é principalmente sobre a Fighting Nerds, né? Tipo assim, é uma equipe nova, só que na hora que você vai começar a comparar ali algumas coisas, pô, o marketing dos caras é fora da curva. Então você pega os atletas, não tô falando que eles são ruins ou são bons, porque não é muito da... Eu não sei avaliar isso. Mas você pega, os caras vendem muito. Os eventos dos caras são eventos assim fora da curva. Então é igual você está falando, não é simplesmente entrar e sair na porrada. Não é só isso, e tem um jeito que a galera costuma querer vender, que não é o jeito que eu gosto, que a galera faz muito trash talk, acho que tá na moda fazer trash talk para vender. Eu acho que não é só assim que dá para vender, eu acho que se você tiver uma mídia boa, você postar, porque hoje a galera às vezes nem posta, o cara tem patrocínio, o cara nem posta o patrocinador dele, o cara nem dá uma moral pro patrocinador dele. Isso é verdade mesmo. O cara não faz a própria mídia dele, o cara não posta academia, o cara não posta a equipe, o cara não posta ele, não posta nada, então não tem como ter um retorno. Então eu acho que você tem que saber se vender e não assim só brigando, falando mal, arrumando rincha, tem que saber se vender, né? Ter uma mídia legal, uma galera que te acompanhe, que isso vai te colocar na frente de muitos ali que não tiveram isso. Legal. Fernando, estamos caminhando para o final. Essa última parte que eu queria fazer com você é um bate e volta. Então eu vou te dar algumas perguntas, eu quero que você pondere aí e coloque a melhor opção. Beleza? Vai envolver jiu-jitsu e muay thai, tá? Então você pensa aí. Vamos lá? Quer me colocar em maus lençóis aí? Não, imagina. Vamos lá, Fernando. É um lutador de jiu-jitsu. Bochecha. Um lutador de muay thai. Pampaiaque. Um lutador de UFC. Um só? Vamos de um primeiro. Então eu vou falar da minha equipe, Jean Matsumoto. Uma lenda do esporte, seja do muay thai, jiu-jitsu ou UFC. Cara, eu gosto muito do Aldo, velho. Aldo? Legal, cara, essa daí é diferente. A gente esquece, hein? Essa daí é diferente. Eu gosto dele. Agora vamos pra uma aqui, agora a gente vai pra parte mais técnica. Um golpe do muay thai. Chute. Uma finalização do jiu-jitsu. Baseball. Ai, meu Deus. Uma raspagem do jiu-jitsu. De gancho. Se você tá no MMA, você vai preferir no chão ou em pé? O que a luta entregar ali, mas se nocautear é mais da hora. Tá feito. Fernando, mais uma vez, obrigado pela participação. Pessoal, acompanhe o Fernando lá, ele falou que tá tendo a mentoria dele para academia. Vou deixar o link, depois você manda pra gente. Entra no perfil do Instagram dele, troca ideia com ele. O cara totalmente aberto para conversa, o Instagram dele, ele foi lá, chamei ele, explicou bastante coisa pra gente. Segue ele, vamos fazer um mutirão lá, show? O que eu vou pedir para vocês, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo, vamos fazer chegar para o maior número de pessoas. Igual eu sempre falo, conhece um faixa preta, conhece o cara com uma história da hora dentro do esporte, marca ele no comentário, me manda no direct que a gente vai atrás dele para conseguir gravar, beleza? Mais uma vez, Fernando, muito obrigado. Valeu, João.